Vamos falar sobre 1917, rapaz, filme dirigido por Sam Mendes. E olha, Juras, é uma das experiências cinematográficas mais impactantes que eu já tive na minha vida. Dica logo de cara, assista no melhor cinema que você puder. Com o melhor som possível. Melhor som. Sabe aquele cinema que você vê assim? Será que vale a pena pagar aquelas sessões X Plus, XD, no seu IMAX? O que tiver de melhor, vá. Parte da experiência do 1917 é sonora e visual. Muito sonora, porque é um filme de guerra. Filme de guerra normalmente tem um trabalho de som exemplar. E as cenas desse filme são inacreditáveis. Fotografia absurda. Roger Deakins, que é um cara genial. Um cara, diretor de fotografia de grandes filmes como Blade Runner 2049, Sicário. Um cara genial, né? E ele faz a fotografia desse filme. Você não acredita o que você tá vendo. Essa é a verdade. Você está literalmente do lado dos personagens enquanto a ação está acontecendo. Você se sente dentro da Primeira Guerra, se quer. Porque o filme se passa na Primeira Guerra Mundial. Não é uma guerra muito retratada em cinema, né? Até porque é uma guerra que é bem complicada. Suja, né? Todas as guerras são sujas, né? Mas essa especificamente... O uso de armas químicas... Exato. Nossa. Tanto é que você vê uma hora o pessoal lá morrendo de medo de gás. Tem uma gas watch o tempo todo. E o filme tem uma história bem simples até. São dois cabos. Exatamente. Ou seja, soldado baixo lá, sendo mandados pelo general para cumprir uma missão. A missão que suicida, né? Eles escolheram dois cabos e assim, vamos mandar pra morrer. Se der certo, show. Se der certo, a gente salva 1.600 homens. Sim. Se não der certo, eles são mandados pelo general para atravessar as linhas inimigas, chegarem em outro fronte, para avisar, galera, não faz esse ataque não, porque senão vai dar ruim. Tem uma armadilha. Foi tudo planejado para vocês atacarem e a armadilha está pronta e todo mundo vai morrer. São 1.600 soldados. E aí, 2 soldados têm que passar essa mensagem. É basicamente o Death Stranding dos filmes de guerra. Né? Tem que levar um negócio para um outro lugar, né? Uma mensagem para outro lugar. É o filme de delivery, né? Filme de delivery. É o filme do Uber. Aí tem muita gente dizendo assim, esse filme não tem história. Tem uma baita história rolando, né? Esses dois personagens que a gente não conhece tanto, a gente vai conhecendo no trajeto, né? Um feito pelo Dean Charles Chapman e outro feito pelo George McKay. Você basicamente acompanha o filme pelo olhar deles, né? Exatamente. A câmera acompanhando. É um show técnico. O Sam Mendes aqui brilha. O Sam Mendes já tinha feito um filmaço assim, genial. Em Skyfall. Que é o Skyfall, do 007, que é um dos melhores filmes. Fez um dos melhores filmes de máfia de todos os tempos, chamado Estrada para a Perdição. Exatamente. Que é incrível. Exatamente. É um cara que, de técnica, ele entende muito. E aí ele tem ao lado dele o Roger Deakins. Cara, a câmera você não acredita. Por quê? A gente tá tão, né? Fica tão deslumbrado com a câmera. A ideia do filme é mostrar que ele se passa todo em um plano sequência. Ou seja, não tem cortes. Você entende, assistindo, que tem corte. Quando a câmera tá passando assim, aí vem uma coluna, e aí a câmera passa por trás. Aquele momento ali tem um corte. Ou então você entra dentro da sombra, quando você tá entrando dentro de um túnel e tem aquela hora sombria, corta ali, cara. Você entende que na edição é um truque que... ele tem um corte, mas a câmera continua. A história tá andando, ela não para. É um truque que o Hitchcock já utilizou. Ou seja, é um raccord que é feito que dá a impressão que existe sempre uma continuidade. Tem um momento de quebra no filme, você vai reparar isso, e mesmo assim esse momento de quebra é justificado pela própria narrativa. Exatamente. E só que o filme é um filme de guerra. Então acontecem coisas que você não acredita que a câmera ainda está viva. A câmera, se tem uma explosão, a câmera ela cai junto com os personagens. Se vem um avião caindo na direção dos personagens e o avião cai, a câmera foge junto com os personagens. Isso é genial. Não, o pior é que você vê primeiro o avião lá longe. Sim. E você vê todo o movimento do avião até ele chegar perto dos personagens. É incrível, é absurdo. A produção do filme liberou um trecho específico mostrando uma cena de bastidores. E a cena no filme do George Marquis correndo, o personagem dele, né, o soldado correndo, explodindo bomba do que é lado, soldados invadindo e tudo. E como foi filmado isso e o tesão que é ver isso, cara. Quem é que não gosta de cinema e assiste um negócio desse e fala assim, caraca, cara, é empolgante o filme, cara. Olha, eu vi um tweet do Duncan Jones, o diretor Duncan Jones, que ele falou, olha, assisti, adorei o filme, mas corte no filme é meio como se fosse uma pontuação dentro de um livro.
você às vezes precisa pra ter um momento. E ele disse, beleza, eu entendi o que ele quis fazer aqui, mas eu entendi o motivo narrativo. Honestamente, eu entendi. Justamente jogar a gente junto desses personagens dentro dessa missão suicida, colocar a urgência, que é uma missão com o relógio passando, o tempo tá passando o tempo todo. É que se eles não entregam a mensagem pros soldados, pro comandante daquele outro batalhão, só eles vão morrer, todos eles. E eles só têm até o amanhecer pra entregar essa mensagem. Então, você acompanha, existe uma urgência na câmera, a câmera não sai dos personagens porque quando eles percebem que eles estão se demorando, eles, cara, a gente tem que ir, senão a gente vai, né? Não vai dar tempo de chegar lá. E eles passam por tantas coisas, por tantos problemas. A câmera, tem uma hora que eles estão atravessando um lago, que eles dão uma volta, né? Porque eles não vão eles dão uma volta, e um monte de corpos no chão e tudo. E a câmera, ela vem no meio da água. E a câmera, linda, assim, ela vem andando de lado assim. E a cena widescreen, eles longe assim. Caraca, que negócio fantástico. E olha, a direção de arte desse filme, design de produção, muito da história é contada através do que você vê no campo de batalha. Sim. E você vê corpos, você vê em diversos estados de putrefação, você vê cavalos, naquela época eles utilizavam cavalaria. Sim. São visões perturbadoras. E são visões que tem que ser perturbadoras. Sim. Que tem que mover de algum modo o espectador. Porque você não tem tanto contexto histórico. O filme não te dá contexto histórico, o filme não te explica por que esses caras estão lutando. Não, é uma missão de corrida contra o relógio. Essa que é a missão, corram e cumpram. Você não tem muito tempo para refletir. E os momentos de reflexão não são sobre aquela guerra específica. Elas são sobre o movimento da guerra como um todo. Sim. Especialmente quando você chega no personagem do Benedict Cumberbatch. Que apesar de ter uma participação bem curta... Tanto dele como do Colin Firth também, né? Isso. Você tem os personagens do Benedict Cumberbatch e o personagem do Colin Firth, que eles servem basicamente como o começo e o fim, né? O começo e o fim. Eles são bookends do filme. E eles colocam dois contrapontos bem diferentes. Que um você tem o general que tá dando as ordens, e no outro você tem um comandante que tem que cumprir essas ordens, sabendo que as coisas podem mudar a qualquer momento. Sim. E sabendo que as vidas daqueles homens podem acabar por conta das ordens vindas daquele general. Você tem o Mark Strong também, né? O Andrew Scott também. O Andrew Scott, ele faz um personagem bem cínico, bem bruto, porque é um cara que tá literalmente no front. Então, um personagem que tá bem mais arredio. E o Mark Strong entregando uma certa dignidade, comando até, como um oficial que eles encontram no meio do caminho. Trilha sonora também maravilhosa do Thomas Newman, que pontua brilhantemente esse filme, porque muitas vezes a gente não tem diálogo, né? Até porque às vezes os personagens ficam sozinhos. E aí a trilha sonora que manda, né? A trilha sonora que entrega a emoção que tá acontecendo naquele momento. Até porque em alguns momentos a câmera não tá mostrando nem o rosto do personagem. Tá mostrando ele correndo, tá mostrando alguma ação dele. Então não tem tanto tempo assim de mostrar o rosto, de mostrar uma emoção. Através da expressão facial, então manda bala na trilha sonora. Algumas pessoas compararam o filme com o Dunkirk, né? Que mostra você já no meio da guerra, você já entra com aqueles personagens, você não tem muita introdução, né? E aí você vai compreendendo com o passar do tempo. E isso pode ser com que algumas pessoas não consigam se identificar com os personagens. Mais diferente nesse filme, você tem total identificação. Porque você tem uma missão, você sabe o que ele tem que fazer. Existe uma agenda pessoal do personagem. Exato. No caso, o irmão de um deles está dentro lá do batalhão que vai sofrer armadilha. Tá então, aí, o plot tá aí. Existe uma agência por parte do protagonista. Então eu preciso correr para realizar isso porque eu preciso salvar o meu irmão. Então existe um risco pessoal. Existe o laço de camaradagem entre irmãos de guerra, que é forjado, já existe antes da situação começar, mas que é fortalecido no meio dessa missão. Existe uma relutância, ou seja, existe conflito. Muito legal. Não à toa o filme foi indicado em várias categorias no Oscar, né? Inclusive o roteiro, né? O roteiro original. Curioso que o filme é baseado em conversas com soldados, né? E aí foi montado um roteiro. Conversas, cartas, diálogos. Muito legal. Até mesmo o próprio Sam Mendes, ele dedica o filme eu acho que é o avô dele, que contou histórias de guerra pra ele e inspirou. É arrebatador, o filme é literalmente arrebatador. Siqueira nota? 10. Caraca! Quando o filme ganhou o Globo de Ouro, ele não tinha ainda estreado em circuito aberto. Até agora não estreou. Chegou nos Estados Unidos, mas ele não chegou aqui no Brasil como em circuito aberto quando a gente assistiu. Mas depois de ter experimentado o longa na tela grande, eu digo, realmente, uau!
Vou dar nota 10 também, Siqueira. Que filmaço daqueles que a gente vai lembrar. Mais um assim pra deixar 2019 como um ano... Nível Fanta. Nível Fanta. O ano nível Fanta. Ano nível Fanta, 1917, nível Fanta. Nível também. Fanta. Surreal. Que filmaço. Que técnica. Tem gente que vai pro cinema e não gosta desses filmes que, né, a técnica sobressai. Cara, eu vejo, eu chorei várias vezes no filme. Eu fiquei emocionado de ver aquela câmera, Siqueira. Mas é um casamento... Como é que alguém vê uma câmera e fica emocionado, mano? Eu vi porque dá pra imaginar o quão difícil foi fazer aquilo e como é que a câmera andava num trilho. E era lama, cara, lá. Não era um... E foi o local onde eles passaram. Juras, eu fico pensando no trabalho que o continuista desse filme teve. No trabalho que os assistentes de direção tiveram nesse filme. Porque, olha, pra conseguir fazer com que todas essas cenas parecessem um único plano... Jesus Cristo. Deve ter repetido muito, mas, cara, o resultado é um milagre. Cara, é muito legal ver isso na tela. E, assim, é um filme onde dizendo assim, vai. E é um filme onde a técnica casa com a narrativa. Sim, sim. Eu discordo respeitosamente do Duncan Jones. A técnica casa com a narrativa. Total. 1917, um filmaço. Siqueira, falamos aqui sobre o filme. Você já assistiu? Deixa nos comentários a sua opinião. Se inscreve no nosso canal aqui pra você receber vários vídeos novos. E clica no sininho pra ser notificado a cada vídeo novo. E se gostou desse vídeo, joga o like! A gente se encontra na próxima. Tchau. Ai, não duvidarei mais de Sam Mendes. O cara tem uma carreira que... A gente tem uns diretores, né, que você... A gente às vezes duvida. E por que a gente duvida desses caras? Por quê? Eu vou fazer um filme sobre a Primeira Guerra Mundial, mas não é tão charmoso. Confie. Que maneiro, mano.